Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Como sempre, nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo tão vasto, tão diversificado das profissões de medicina veterinária e também zootecnia, graças à nossa parceria com o Hospital Veterinário da Unimar, os cursos de medicina veterinária e zootecnia da Universidade de Marília, com apoio sempre do professor doutor Fábio Manhoso. Hoje, mais uma grande oportunidade. Vamos falar sobre controle de qualidade de alimentos de origem animal. Mais uma vez, atrelando o trabalho do profissional em medicina veterinária ao nosso dia a dia. Então, é sempre aqui, né? O nosso objetivo principal é fazer com que o público em geral, assim como eu, né? Nós não somos da área de medicina veterinária, entendermos como é essa atuação do médico veterinário, né, que no final das contas está, como nós falamos na semana passada, diretamente associado à saúde pública. Então, quando a gente fala em alimentos de origem animal, aí sim a gente consegue também entender essa cadeia, né, de produção até a nossa mesa, até o consumidor final. Para conversar conosco sobre isso hoje, recebemos aqui o Dr. Leandro Repete e nós vamos, né, na medida do possível, tentar esclarecer um pouquinho como é o dia a dia, essa rotina, né, do médico veterinário numa área tão importante, cada vez mais importante. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Denise. É uma honra, uma satisfação, né, poder estar aqui nesse programa. Quero agradecer ao professor Fábio Manhoso pelo convite também. O Fábio hoje é um colega de trabalho, foi meu professor na Unimar, né, então eu fico muito à vontade aí com o Fábio, com a própria Unimar, que hoje a gente vê uma faculdade maravilhosa, né? Referência, né? E a gente tem aí, eu formei em 98, temos aí 12 anos de formado para 13. Quantas pessoas da Unimar a gente não encontra, né? Nesse país, nesse Brasil afora, né? Então, e, na verdade, é uma grande experiência e um orgulho, né, poder acompanhar o crescimento da Unimar e depois poder continuar aqui na nossa cidade, na região, né, para dar esse suporte. Ou seja, tudo que vocês aprendem na universidade é possível colocar em prática e favorecer a nossa cidade, porque o mercado é muito grande, né, a demanda também é muito grande. Como você comentou, né, o médico veterinário ele atua em várias áreas, né? Então, não é somente na área da clínica, na área da cirurgia, que nós estamos muito acostumados, né? Mas ele vem na área da sanidade animal, no bem-estar animal. É o tema hoje, uma parte do tema que a gente vai estar falando, né? Sempre visando a qualidade do produto, né? Desde do momento do nascimento, no nosso caso do animal, até no momento do abate, né? E após isso daí, um produto de melhor qualidade na mesa do nosso consumidor. Muito bem. E na sua atuação, no seu dia a dia, existe, né, uma parcela do seu tempo dedicado à consultoria, né, que nós vamos entender esse treinamento, né, a informação para que haja até uma mudança de pensamento, né, porque os tempos são outros e você chega com essa informação, com tecnologia e às vezes não, certamente, né, na maioria das vezes, motivando mais o profissional a trabalhar, né, dentro dessas regras, porque o trabalho é otimizado, rende muito mais, a produção cresce, não é? Então, acho que é um momento especial que você participa com essa consultoria, né? E também na sala de aula, a parceria da FATEC. Explica pra gente esse seu trabalho. Então, a gente tem uma prestação de consultoria, né? Na verdade, de divulgação, né? De fortalecimento desse trabalho, porque hoje a gente visa muito produção. Então, a gente precisa produzir em mais áreas, produzir um melhor alimento. E quando a gente fala que vai produzir mais, a gente talvez comece a esquecer da qualidade do alimento, né? Então, porque a demanda é muito grande, então acaba deixando de lado a qualidade do alimento. Porque a gente pensa na quantidade. Em quantidade, né? E hoje a gente consegue já fazer, trabalhar com algumas propriedades, algumas fazendas, né? No caso do gado, dos animais bovinos de corte, né? Em treinamento de funcionário, capacitação de funcionário, para a hora que a gente fala assim, esse animal demorou 3, 4 anos para ser abatido. Você tem um deslize no momento do embarque desse animal para o frigorífico, qualquer manejo dentro do curral, ele possa ser machucado,
é uma porteira que foi mal aberta, um choque elétrico que ele tomou a mais, compromete todo aquele trabalho de 3, 4 anos atrás. Esse animal é abatido e isso é refletido dentro do frigorífico após a retirada do couro. Então, essa carne perde a sua qualidade. Muitas vezes, ela é destinada a um outro veículo a não ser o consumidor. Então, você descarta esse produto porque ele é desvalorizado. Ele é desvalorizado e o pecuarista, né, o criador, não recebe esse produto. Vai ter o prejuízo. Né? Quer dizer, então, esse investimento acaba trazendo benefícios, principalmente no faturamento, né? Porque ele previne esses prejuízos futuros. Exatamente. E com isso, né, como a gente tem, eu sou docente de uma outra faculdade que trabalha com alimentos, nós precisamos de uma parceria. E a Unimar, né, também em nome do professor Fábio e do Paulinho, eles sempre cederam, né, a propriedade, a fazenda experimental da Unimar, para a gente estar levando os nossos alunos para estar vendo que dentro da Unimar se pratica o bem-estar animal. Então ali eles têm a aula prática de bem-estar animal, porque a Unimar está vinculada a esse programa de bem-estar animal, porque tem docentes lá responsáveis por essa especialista, né? E então a gente faz esse tipo de treinamento. Muito se fala, né, sobre o bem-estar animal, e aí nós associamos, obviamente, aos animais de estimação, né? Então posse responsável. Quando nós associamos esse termo ao alimento, né, ao animal que depois vai ser abatido, muitas pessoas acham que é até uma contradição falar em bem-estar animal, que os países, grandes países, né, desenvolvidos, exigem esse alimento, né, já proveniente de um animal que foi bem tratado. Então, fica ainda essa dúvida na cabeça das pessoas, né? Como é que a gente pode falar em bem-estar animal se esse animal vai ser abatido, né, lá na frente? Mas é porque é um conceito, né, de qualificação desse alimento, não é? É exatamente isso. Quando a gente fala bem-estar, eu zelo do meu animal, eu tenho as melhores condições, daí eu chego e abato o meu animal, né? Então, não é bem assim. Eu acho que quando a gente trabalha com produção num país como o Brasil, né, hoje, sendo o maior exportador de carnes do mundo, se abateu aí cerca de 8 milhões de toneladas de carne somente de bovinos, né, esse ano de 2012, e quase 24 milhões de cabeças abatidas em 2012, a gente fala, nossa, como empregar esse bem-estar, a qualidade do nosso produto, como fornecer isso daí? Então, a parte de nossa carne é destinada à exportação. E hoje, países europeus e alguns grupos, existe a necessidade de fazer uma auditoria dentro das propriedades para ver se o animal tem uma área de sombreamento, né? Se tem uma água adequada, se o manejo com esses animais, ao contrário do que se fazia antes, o funcionário batia, o funcionário gritava, os maus tratos, né? Por que isso daí? Porque a gente viu, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente precisa, esse animal de produção, ele vai ser abatido, né? Ele é destinado ao abate, ele é destinado a uma carne. Mas não necessariamente ele precisa ser maltratado o tempo todo, né? Já que ele é destinado a esse fim. Exatamente. Então, a gente puder dar a melhor qualidade para ele enquanto vivo, né? Com certeza a qualidade dessa carne, desse produto, que vai chegar à mesa do consumidor, ela vai ser favorável. Então, a gente tem vários trabalhos nessa linha, de acompanhamento, né, de pesquisas. Comprovando que é eficiente. Exatamente, comprovando que quando você tem um bem-estar desde o nascimento desse animal até o abate, desenvolvimento, ganho de peso, que a gente fala o ponderal desses animais mais calmos, animais que são acostumados a verem pessoas, né? Então não estranham muito, vai para o abate mais calmo e ali também, dentro do frigorífico, é aplicado a prática de bem-estar animal. Então não se abate animal de qualquer jeito. Hoje, como antigamente se aplicava a marreta, né? Hoje já é proibido. Essa cena a gente tem, assim, né? Porque até em casa, os avós faziam isso, né? Com suínos, principalmente, ou caprinos, né? Era uma coisa difícil, né? Ruim até para a gente olhar, né? Então hoje foi proibido. Por quê? Porque contactou que o animal sofre, né? E o animal sofrendo tem um processo também de hormônios, exatamente, né? As enzimas, estresse, isso aí compromete a qualidade da carne. Então se a gente, que eu falei, você zela aí 3, 4 anos, nesse momento a gente erra, você perde o animal, né? E essa carcaça é destinada para a graxaria, não é consumo e não é pago
para aquele criador. Que coisa, né? A gente não leva isso tão a sério, né? Do quanto até o lado emocional, se é que a gente pode dizer assim, desse animal interfere, compromete a qualidade do alimento. Né? Então é uma mudança radical mesmo, e uma evolução. Né? Se a gente for pensar por esse lado, é uma evolução mesmo no respeito, né? Com esse animal e que vai nos alimentar. Eu acho que faz muito sentido. Né? Nada mais óbvio. E quando a gente fala em bem-estar, né, que significa isso daí, dar uma melhor qualidade de vida para esse animal, não deixar ele passar fome, frio, sentir dores, isso é do bem-estar, a gente começa a falar assim, pô, a maneira de criar esses animais, a gente vê hoje que são, como a gente precisa produzir carne, então são animais confinados, animais que alimentam, são alimentados diretamente no coxo, sem um espaço para andar, no caso do frango, né? E a gente começa a ter criatórios diferenciados, produtos diferenciados. Hoje existe, na parte de frangos, o criatório de animais se chama colonial. Então, animais criados a solto, como antigamente, né, que a gente via. Então, o que impede? Isso aí é uma carne de melhor qualidade. É lógico, o consumidor ainda, a oferta é pequena, vai pagar a mais por isso. É como o alimento orgânico, né? As frutas, legumes, os orgânicos, eles são mais difíceis, né, de serem cultivados, exigem uma atenção maior, por isso o preço lá para o consumidor final é mais alto, né? Claro. Então... Ainda está assim, né? Mas a gente vê um crescimento muito grande, né? Quando a gente fala de frangos, que se produz muito, o Brasil hoje é o maior produtor de carne de frango do mundo, né? Nós detemos esse título, né, de carne de frango. Então, e tem essa produção que precisa produzir para alimentar o mundo, e tem essa paralela, né, que aí são alimentos, como você comentou, alimentos saudáveis, alimentos de produtos orgânicos, né, e esse alimento se encaixa dentro da área de orgânico, alimentos funcionais que a gente fala, são produtos com uma qualidade de carne um pouco melhor que a gente tem, né, então passa a ter uma outra opção. E também é uma tendência, né, até agora falando para os profissionais da área, né, que estão conhecendo essa área, pensando já na atividade que vão desenvolver, é uma tendência de aumento nesse setor, porque o risco de contaminação é cada vez maior. Né? Então, os especialistas já alertam que nós certamente vamos voltar, né, a essas tradições de cultivo, né, do pequeno produtor. Em algum momento isso vai acontecer, porque, né, com o transporte, com distâncias cada vez maiores, o risco de contaminação, e aí é algo assim incalculável, né? Pensar numa multidão de pessoas contaminadas no mundo inteiro, então o risco é maior. Então a possibilidade de crescer esse mercado mais local, regional, também é grande, né? E aí volta, né, ao mercado regional, ao criatório próximo da gente, ver a logística hoje que encarece muito esse produto, né? Então, a gente trabalha nesse segmento. Desde a época de você nutrir o animal, a nutrição bem feita desse animal, até o abate desses animais. E, querendo ou não, a gente, lógico, encontra dificuldades, né? Porque o funcionário está acostumado a trabalhar daquela outra forma, que sempre trabalhou. Né? Como é que você introduz isso dentro de uma propriedade se ele está acostumado a fazer aquilo? É uma cultura que passa de pai para filho. Isso, exatamente. Difícil. Então, o pai dele fazia, o avô fazia dessa forma e é difícil. Então, a gente faz cursos, mini palestras em fazendas, treinamento, acompanha desde o embarque até lá no frigorífico e a gente leva depois os resultados, né? Então, a gente tem um trabalho de como que era a fazenda antes e depois de como ficou a fazenda. O desempenho melhora muito. As pessoas, depois que começam a entrar num ritmo, até a parte de higiene, né? A parte de higiene de curral, é limpo, o vestuário dessas pessoas, então elas se sentem traz responsáveis. Traz bem-estar para ela também. Isso. Não é? Trabalhar num ambiente correto e saudável, né? Dentro das possibilidades. Exatamente. Então é uma cadeia onde todos saem beneficiados. E você torna ele responsável por aquilo que ele está produzindo. Porque até então, o que ele fazia? Ele comprava carne no açougue do lado, ou ele abatia o próprio alimento dentro da fazenda, né? Então agora ele é responsável, a gente faz essa responsabilidade, passa essa responsabilidade para ele, de ele estar produzindo carne de qualidade. Porque quando tem um compromisso, né, a pessoa se compromete a fazer, aí ela acaba seguindo naturalmente. É só uma questão de mudança de hábito mesmo, né? Exatamente. Então, é realmente um assunto incrível,
Porque hoje, com essa correria toda, né, a gente acaba só consumindo, e aqui nem vamos falar dos vegetarianos, né, porque aí é uma outra história, mas o brasileiro consome muita carne, Muito. não é? O brasileiro é no dia a dia dele, né, então acho que está na hora já de nós que consumimos, né, pensarmos também nessa questão da qualidade e exigir, né, essa qualidade quando formos comprar. E tanto é que a gente vê o segmento de carnes, né, segmento carnes, em próprios supermercados que nós temos aqui em Marília ou em outros grandes supermercados, a qualidade dos produtos que estão chegando, né, à gôndola. É lógico que algumas vezes você encontra carnes de má qualidade, né? Então a gente precisa diferenciar e rejeitar esse produto, né, para estar sempre comprando, né, produtos de boa qualidade. Então, a coloração do produto, a parte de sabor em casa, quando você vai saborear um tipo de carne. Dá para perceber quando tem algo estranho. Né? A gente consegue perceber, a gente que trabalha com carnes, depois o produto final é sempre muito na coloração, né? Porque a carne ela tem uma coloração vermelha, né? Brilhante, e aí a carne perde esse líquido, fica uma carne mais opaco, ou algumas vezes uma carne um pouco esverdeada. Era isso que eu ia falar, né? A gente vai fazer ali a carne e daqui a pouco começa a ficar meio verdinha, uma coisa assim, você fala, que isso, meu Deus. Esse animal, com certeza, ele teve um problema, tanto lá na propriedade onde ele foi criado, ou no abate, não tenha dúvida. E gera muita polêmica, né? Esse trabalho todo, por mais que a gente pense no bem-estar, ainda existem pessoas que são muito críticas, né, em relação a essa produção em grande escala, mas principalmente no que diz respeito aos frangos, né? Porque aí a utilização de hormônios, então tem todo antibióticos, mas aí vem a questão de manter, né, a saúde desse animal, controlar também a saúde dele. São muitos fatores, né? Por isso que sempre tem um veterinário, né, tanto no frigorífico, no caso do frangos, dentro de uma propriedade, que faz a dieta para esses animais. Então, se usa hormônio, se usa antibiótico, está dentro do limite permitido, né? Para a nutrição. Então, porque tem a responsabilidade do profissional. Exatamente. Então, prevenir algumas doenças, porque o ciclo é muito curto. Então, frangos são 41, 42 dias, já está sendo para abate. Se ele tem alguma doença nesse período, o ganho de peso, a produção final dessa granja, que trabalha com 30, 40 mil frangos, compromete demais. Então, eles não arriscam, né? Então, eles trabalham na prevenção. E tudo isso vistoriado sempre por um veterinário da parte de nutrição, né? E depois, a hora que chega ao frigorífico também, é dosado parte de hormônio, então tem todo o equipamento que faz essas mensurações. E, na verdade, também esses grandes compradores da nossa carne, geralmente eles enviam, né, um representante para acompanhar o processo, não é? Isso. O Oriente Médio, né? Então, a gente sabe que sempre tem alguém por perto para fiscalizar todo esse processo. Exatamente. Existe isso mesmo? Existe, sim. Então, esses auditores que nós chamamos, né, ele não vai só dentro do frigorífico. Então, ele chega na cidade, na propriedade, ou no próprio frigorífico, ele fala quais são os seus fornecedores que estão fornecendo carne para nós. São uma lista de 10, eu quero visitar esses 10 produtores. E sem avisar, ele chega na propriedade. Fiscalização surpresa. Fiscalização surpresa, não dá tempo. Então ele vai ver a área de sombreamento desse animal, se ele tem uma água saudável, como que está conduzindo esses animais, se está sofrendo algum tipo de estresse, dores. É uma visita surpresa. E é a visita surpresa. Pega todo mundo, se não tem como avisar, né? Aquela famosa, né? Então não, você vai, chega, apresenta. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho. Então eles olham tudo. A parte de curral, de higiene, se tem o descarte do lixo adequado, não é só no animal, e também na parte da propriedade. A estrutura toda. Estrutura inteira. Porque tendo você alguma, disse, né? isso. Um detalhezinho compromete o trabalho de todo mundo. Compromete, e tendo uma irregularidade, há uma penalidade, né? Se ela for grave, eles param de comprar daquele cliente. Isso, quando eles vêm, eles fazem auditoria nas grandes fazendas, escolhem, né? E vão mesmo, eles fazem essas vistorias. Exigência muito grande, e eles que estão certos. Sim. Não é? Nós brasileiros temos que aprender a ser assim também, não é? Olha, nosso tempo, infelizmente, passa aqui muito rápido, mas não posso perder a oportunidade. Eu ia chamar a palavra do aluno, mas não vou chamar para continuar aqui a conversa uns 5 minutinhos a mais. Em relação à vaca louca
Como é que está a situação? Nós tivemos um caso aí suspeito no Paraná, né, que foi diagnosticado em 2010. No nosso caso, isso aí foi em 2010, um animal que já veio a óbito, né, já estava a óbito e foi colhido o material e deu. Curiosamente, essa notícia veio agora, né? Ela veio 2 anos depois, foi o ano passado, né? E a vaca louca hoje nós estamos controlados. O problema da vaca louca, volto a dizer, né? São alimentações que são proibidas e que fornecem aos animais, principalmente aos bovinos, né? Então, são fontes de proteína de origem animal, principalmente a cama de frango. Na hora que o frango é retirado para o abate, a gente retira toda aquela sujidade, ossos e tudo mais, e é proibido. E tem pessoas que fornecem ao bovino. Reutiliza, né? Usa tudo que pode. Para completar a dieta de bovino, e aí desenvolve a proteína Prion, né, que é a responsável pela vaca louca. E isso, olha, é uma repercussão inacreditável. Inacreditável. No final do ano passado, aí vários países ao mesmo tempo já considerando, né, a restrição total à carne brasileira. Isso economicamente é uma tragédia para o Brasil. Né? É horrível, né? Então a gente pensa assim, pô, aquele que sempre produziu certinho, vê uma notícia dessa, isso choca, isso afeta o mercado, a nossa carne de exportação ela é desvalorizada, porque eu vejo assim, o país Brasil hoje, todo mundo quer comprar carne do Brasil, né? A situação, nós estamos numa situação muito favorável de produção de carne. Porque nós temos espaço, mão de obra, tecnologia, né? Os países desenvolvidos, aí que tá, eles vão precisar consumir cada vez mais, só que eles não têm espaço. Não tem espaço, os animais totalmente confinados. Estados Unidos, mais de 90% dos animais deles confinados. Então a qualidade da carne é outra quando se compara ao nosso país. Então o olho nosso, eles têm um olho diferente quando olha para o Brasil. É que você comentou, o espaço que nós temos não tem. Eles ficam pensando, se eu tivesse um espaço como esse. Exatamente. Não é? Porque isso aqui é o paraíso para a produção. E né? ninguém... Hoje nós somos o segundo maior rebanho do mundo, com 213 milhões de cabeças. Só perdemos para a Índia porque lá não se consome a carne, né? Então lá não se abate. E aí nós somos o primeiro na parte de comercialização de carne bovina. Então, assim, tudo nós somos em primeiro, em segundo, e isso lá fora causa, né? E quando você vê uma notícia dessa, uma vaca louca, ou quando nós tivemos um tempo atrás problema da febre aftosa na fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraguai, a fronteira seca, isso com certeza, né, vai prejudicou muito, queda de preço de produto, clientes, pecuaristas, assim, tendo trabalho, dificuldade de colocar novamente esse produto. Para depois, né, recomeçar, reconquistar esse espaço é uma luta. Né? Porque às vezes é um trabalho de uma vida inteira. Isso. E aí você perde a credibilidade. Credibilidade. Né? A segurança alimentar. Né? Então, um tema muito atual. Como a gente é um maior em tudo, então todos ficam, vai dar certo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, querendo, né? E aí, realmente, a gente precisa entrar, e isso envolve a qualidade do produto que a gente produz, né? Cada vez mais estamos se especializando para produzir qualidade, só que nós temos o que? A quantidade, nós somos o maior, então tem que produzir quantidade com qualidade. É o grande desafio dos próximos anos, para alimentar esse mundão que não para de crescer. Exatamente. Não é? Muito bem, olha, Leandro, nosso tempo já se esgotou rápido demais. Rápido, né? Mas acho que essa é uma grande oportunidade. Na semana passada nós falamos sobre vigilância sanitária, né? Então uma sequência aqui de uma linha de raciocínio que aos pouquinhos a gente vai trazendo esse tema, esclarecendo melhor a população. Então, mais uma vez, eu quero reforçar, deixar o convite aqui aberto para você voltar, né? Porque hoje é uma primeira conversa e depois a gente vai afunilando o assunto, trazendo outros tópicos aqui para esclarecer as pessoas. Ok. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Sucesso. 2013 de muita saúde e tranquilidade para Obrigado. você. Tá bom? Obrigado. Obrigada por ter vindo. Olha, nosso programa já chega ao fim, é muito rápido porque o assunto interessa, né, chama a atenção e você pode continuar acompanhando o Nossa Saúde Animal nas reprises durante a semana aqui na nossa TV Marília. Na próxima quarta-feira, ao vivo, teremos mais uma edição inédita para você. Uma boa semana a todos e até a próxima. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.